Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. E realmente não deu para o Vasco, não foi desta vez que vai ter torcida única e que o jogo vai ser em São Januário. Foi negado o pedido do Vasco aí pelo batalhão especial lá do BEP. É o policiamento dos estádios, né? O BEP negou o pedido do Vasco, então o jogo vai ter que ser realmente no Maracanã, cara. No Maracanã. A solicitação do Vasco para jogar o clássico dos milhões, aí como é chamado, lá na Colina Histórica, foi feita em caráter excepcional, já que existe um laudo aí que proíbe o Vasco da Gama de atuar contra Flamengo e Fluminense no estádio São Januário. A decisão do BEP, inclusive, foi baseada neste documento, tá? O estádio Newton Santos, que recebeu o primeiro jogo aí da semifinal do Carioca entre os dois, não vai estar disponível porque já vai ter o evento Tardezinha do cantor Tiaguinho no mesmo dia. Então vai ter que ir para o Maracanã. Teve uma oferta aí de levar o jogo para São Luís do Maranhão, porém não há mais tempo para escolher fora do Rio, né? Que o regulamento do campeonato determina que o pedido para mudar uma partida fora do seu estado de origem deve ser feito com pelo menos 20 dias de antecedência. Então não vai ter jeito, o Vasco vai ter que enfrentar o Flamengo no Maraca. Tem que ser, né, velho? Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, tem que ser no Maraca. Porra, velho, vai ter São Januário, não tem nem graça. Vamos supor que pudesse jogar lá, quantos mil cabe lá? Quantos mil vão caber no Maracanã, cara? É clássico, né? Ah, mas o Vasco tem o seu estádio próprio. É um meio estádio, né? Vamos falar a verdade. É que nem o Palmeiras. O Palmeiras tem estádio próprio também, mas né, não é muito do Palmeiras. Né? É mais da W Torre que do Palmeiras. Inclusive na Libertadores, no próximo jogo no Cerro Porteño, vai ter capacidade reduzida. Então, mas pelo menos tem seguro, né? Coisa que, pelo que eu fiz o vídeo anterior aí, e a galera comentou, e como a meu pedido, que eu pedi o que acontece, porque eu não conheço, né, o Rio, né? A galera me falou lá o que acontece. Então é complicado, não dá, velho. Não dá, é muito risco para a pessoa, risco de vida e tal. Não dá. Então vai ter que ser aí realmente no Maracanã. E se o Vasco quiser em São Januário, que reforme o estádio, né? Tenha condições, que pelo que a galera informou aí, são precárias as condições lá. Que aquele cara que tinha comprado o Vasco ia arrumar, acabou não dando certo, né? A SAF, e aí ficou por isso mesmo, né? Fazer o quê? E o Flamengo pro próximo jogo contra o Vitória da Bahia, neste domingo, às 18h30, no Maraca, não vai ter, aliás, não vai ter o Vitória, o Carlinhos, que senão o Vitória tem que pagar uma multa, que está no contrato, mas o Flamengo tem 4 retornos aí. Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata. Eita, eles treinaram na manhã de hoje, segundo a UOL aqui, no Ninho do Urubu. Viajaram logo em seguida para Salvador, desculpa, não vai ser vai ser em Salvador o jogo. E se juntaram ao elenco do Flamengo, que desembarcou no início da tarde, né, vindo direto lá da Venezuela, tá? Então o jogo é Vitória e Flamengo, né? Porque aqui no Walk eu coloco Flamengo e Vitória se enfrentam. Então bota Vitória e Flamengo se enfrentam, né, porra? Ô, reportagem, ô redator da UOL, tá me sacaneando, velho. Pô, mas vamos que vamos, né? Então o Flamengo aí agora com o time completo praticamente, né? Faltando o Danilo, que ainda tá machucado. Tem o Pedro, tá, né? Mas dessa galera que tá jogando ultimamente aí, 4 desfalques do Flamengo. Mesmo assim foi lá pra Venezuela, ganhou o jogo com 4 desfalques, né? Importante, 5, né? 5, porque o Danilo também é desfalque, Pedro, 6. Então tudo desfalcado, Flamengo mais da metade do time desfalcado, e mesmo assim, na Libertadores, fora de casa, em condições adversas, com um gramado fofo lá, gramado ruim, e o time da Venezuela lá, tudo retrancado, né? Para não perder de muito, e ainda o Flamengo conseguiu fazer 1-0, não tomou gol. E de novo, né, cara, esse elenco do Flamengo é poderoso, cara, esse time do Flamengo é poderoso, é candidato, apesar de o Boto e o BAP falarem que, vamos dar prioridade ao brasileiro, na verdade eles vão ganhar tudo, porque o Palmeiras que poderia fazer frente,
Sei lá, velho. Ganhou de 3-2, sofreu pra caramba, sofreu, mas no sentido de sufoco. O Flamengo não passou sufoco. Diferente. O Flamengo teve dificuldade para fazer o gol porque os caras estavam retrancados. Agora o Palmeiras passou sufoco, fez gol e tomou. Tomou dois empates, velho. Pelo amor de Deus, 2 golaços dos caras de fora da área. Seu Everton também, pelo amor de Deus, hein, o Everton, ó. Bracinho de jacaré, velho. Porra, 2 de fora da área. Não pode tomar gol assim, cara. Um goleiro de seleção. Ah, pelo amor de Deus, não dá não. Você tá é louco, né? Mas o Flamengo tá com elenco poderoso, já falei, cara. Mesmo desfalcado aí, velho. Olha, com mais da metade do time faltando. Os caras já tem um elenco muito bom, né? Não tem jeito, cara. E eu não sei, eu tenho dúvidas se o Palmeiras vai conseguir se equiparar. Ah, mas o Palmeiras tá em formação. Mas, de novo, Botafogo em formação ano passado foi campeão da Libertadores da Copa e do Brasileiro, tá? Tem essa conversa, não. A questão é qualidade e treinamento. Não é porque tá em formação. O Botafogo foi inteiro time novo ano passado. O Palmeiras não foi inteiro time novo este ano. Isso que eu falo. Tá louco, né? Bom, o José Boto deu uma entrevista aí na Flá TV, né? Da Flá TV, nova fase aí, contratando gente e tal, né? E, cara, e ele falou muitas coisas, né? Vamos tentar falar, resumir aqui e falar o que ele falou e dar a minha opinião, né? Ele falou que, por exemplo, entre Jorge Jesus e Felipe Luiz, sempre tem esse negócio de comparar um com o outro, né? Cara, não tem nada que comparar, velho. Jorge Jesus é Jorge Jesus, Felipe Luiz é Felipe Luiz. Mas ele comparou. Ele disse que trabalhou por 6 anos com o Jorge Jesus, ganhou muita coisa com o Jorge Jesus, foi a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje era maravilhoso, tá? Ele falou que o Jorge Jesus é um treinador que vive futebol 24 horas por dia, que nisso ele, Jorge Jesus e o Felipe Luiz são iguais. Só que as ideias de jogo dos dois, ele acha que tem diferença, né? Há coisas que ele gosta muito mais no Felipe Luiz do que no Jorge Jesus, cara. E ele falou que o Jesus é mais vertigem, o que também é bom, né? E há nuances diferentes como pensam, principalmente jogo ofensivo, né? E ele gosta mais da maneira que o Felipe Luiz trata o jogo ofensivo, como ele ataca. Então, essa é a comparação que ele fez, né, cara? Ele falou também das lesões que está tendo no Flamengo, né? Ele disse que as lesões fazem parte do futebol, né? Tem muito tipo de lesão, mas as lesões que estão tendo no Flamengo até agora não é uma coisa que o preocupa muito, porque na Europa, quando se faz uma pré-temporada, segundo o José Boto, há muitas lesões sempre. O jogador vem, tem que se condicionar, né? Saiu da pré-temporada ali, né? Tá de férias. Aí ele tem uma teoria que ele acha que agora, com a quantidade de jogos, os jogadores vão ficar mais preparados para terem menos lesões. Eu já acho o contrário. Me desculpa, velho. Eu acho que tem um limite, né? O cara se condiciona, chega no auge físico dele e vai, né? Agora, se ele ter um condicionamento a mais e começar a se esforçar a mais do que a capacidade física dele, vem a lesão. Por isso está tendo muita lesão. Porque, quer queira ou não, no Brasil, o calendário é muito, muito maluco, né, cara? Os caras jogam muito mais do que se joga na Europa. E aí vai ter lesão. Se não tiver 2, 3 times ali, jogador para alternar, vai ter lesão. E mesmo assim, né, quando tem, ainda tem lesão. Então, eu acho que não sei não. Se vai ficar mais preparado, não. Eu acho que vai ficar mais preparado sim, mas como o futebol é sempre excesso aqui no Brasil, vai ter lesão, cara. Infelizmente, cara, enquanto não acabar, não melhorar esse calendário aí, vai ter lesão. E olha, é uma coisa que não vai melhorar o calendário, né? A gente fala tanto aqui, até porque os clubes não brigam por isso, né? Tá bom, elegeram a CBF. Aí eu vi uns posts aí, não sei se é verdade, que os presidentes das federações ganharam aumento de 50 mil de salário para 200 e paulada de salário. Pô, velho, 225 mil, se não me engano, de salário agora. Pô, elegeram o cara por unanimidade. Estranho isso, né? Então, esses caras nunca vão exigir nada da CBF. Esse pessoal nunca vai. Os clubes, os presidentes de federações, ele não tá tudo bem, cara. Tá entrando dinheiro. Quanto mais jogo, mais dinheiro. Ah, machuca jogador ali, mas, cara, pra eles tá entrando muita grana. Eles não estão muito preocupados com a saúde do jogador. Eles estão preocupados com o número de jogos. Quanto mais jogo a televisão transmitir, melhor, mais dinheiro os caras ganham. E ó, tudo isso, né? Nem pra arbitragem os caras brigam. Não vão brigar. Esquece. Então, é foda. Então, não vai, cara. A lesão vai continuar. E quanto mais joga, mais lesão tem, tá? E ele falou dos primeiros meses do Flamengo, né?
ele falou que é muito intenso. O que ele está vivendo no Flamengo aqui, ele não viveu em lugar nenhum da Europa. Ele fez até uma comparação em termos de tempo, né? Que um mês no Flamengo equivale a um ano no Benfica. E 6 anos no Shakhtar Donetsk, que ele também trabalhou no Shakhtar. Olha só, porque aqui, cara, é muita intensidade, né? Aqui a coisa é muito grande. Eu sempre falo aqui, às vezes quando eu converso com muitas pessoas sobre Flamengo, no caso, né? Que os caras, pô, palmeirense tá falando do Flamengo. Então eu falo, cara, 94% dos meus inscritos são flamenguistas. E aí eu tenho que falar pra eles, velho. Eu vou falar pra quem? Eu vou falar pro palmeirense que não vê meus vídeos? Então não adianta, eu vou falar pros flamenguistas. E eu gosto, cara, eu acho legal, e me afeiçoei, gostei, eu gosto da torcida do Flamengo, acho legal como é que é o clima do Flamengo, é bonito de ver, cara, uma coisa gigante, gigantesca, né? É coisa assim, fora do normal, não existe nada no Brasil igual o Flamengo, cara, não existe, infelizmente, né? Eu sou palmeirense, meu Palmeiras, dói falar isso, mas não é igual, cara. O Palmeiras tem encheção de saco, tudo, mas se você pega o engajamento, as notícias, né, o número de notícias, o número de coisas que tem na internet, de coisas sobre o Flamengo é gigantesco, muito maior, cara. Você bate no Google ali, Flamengo, nossa senhora, ferve, velho. São páginas, não existem mais páginas, e dos outros clubes, de qualquer outro clube, mesmo o Corinthians, que é o segundo maior, em torcida, já não é tanto quanto do Flamengo. Você vai indo, chega uma hora que some as notícias. No Flamengo não acaba, cara. É um troço maluco. Então, o José Boto tá vivendo isso. Imagina lá dentro a pressão que é. Maluco esse negócio, cara. Coisa que ele nunca viveu na vida, né? E aqui é mesmo, cara. O futebol brasileiro já é pressão. Flamengo, então, do tamanho que é, mais pressão ainda. Outra coisa que ele falou é fair play financeiro, cara. Ele falou que chama atenção, porque se olhar uma visão macro no futebol brasileiro, ele acha que é algo que os clubes vão ter que cuidar. Isso acontecia na Europa há 20 anos atrás, que não pagavam salário, não pagava ninguém, mas daí veio a UEFA, que foi rígida e criou o fair play financeiro. E outra coisa que ele falou também, que tem perigoso aqui no Brasil, é a questão das SAFs, né? Porque para ele, deu o exemplo do Manchester City, que tem um dono multibilionário lá. O cara gasta mais dinheiro do que gera, vai gastar mais dinheiro do que gera. Isso no fair play financeiro não pode. Tipo, o clube arrecada 1 bilhão, pode gastar no máximo lá, sei lá, 90% ou 1 bilhão, o máximo que ele gasta. Arrecadou, gastou o que arrecadou, né? Eu já penso diferente nesse sentido, tá? Eu acho que, como aconteceu no Botafogo, tem o dono, o cara tem dinheiro, quando o cara tem dinheiro, né? Não tá pegando dinheiro de ninguém, de outro clube, não tá vendendo jogador, comprando jogador não pagando, mas se ele tem dinheiro e põe dinheiro para investir para fazer o clube crescer, eu acho que é válido. Por que não? Faz o clube crescer, melhora o estádio e tal. Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que tem que ter essa flexibilidade, tá? Mas, por outro lado, quando que nem o Corinthians. Pô, o Corinthians não tem investidor, não tem porra nenhuma. O cara gastando mais do que arrecada e tá uma festa, ó. E aumenta o tempo todo a dívida e tudo bem, né? E tá ganhando campeonato, ganhou do Palmeiras no Paulista, tá aí na Sul-Americana, tá jogando, jogador de 3 milhões por mês, tem jogador de seleção, tá um baita do elenco e tá devendo pra todo mundo, devendo pra um monte de gente, pra um monte de empresário. Mas sim, isso devia ser ajustado, né? Mas o cara chegar lá que não deve pra ninguém e investir um dinheiro do bolso dele pra melhorar o time ali, eu acho que é válido, né? Claro, tem que ter um limite, mas eu acho que ainda é válido. Tem que regulamentar isso. E ele falou, né? Se não pagar na Europa, um clube que deve e não paga na Europa, tem que pagar, tem punição, tem um transfer ban. Ele disse que lá na Europa os clubes vão direto pra FIFA reclamar do transfer ban. E no Brasil não, tem que reclamar primeiro pra CBF, se eu não me engano, aí demora um tempão pra depois ir pra FIFA. Quando é time estrangeiro, por isso que a galera criticou esse Gilbap, ele pôs os times de Portugal lá na FIFA, mas por que não pôs o Inter? Por causa dessa regra dentro do Brasil. Primeiro tem que ser aqui para depois subir e ir pra FIFA, né? E ele falou que no Brasil de repente tinha que mudar isso, né? E lá, aqui no Brasil tem intermediário, lá na Europa não tem, por isso que funciona melhor lá. E por fim falou do Sul-Americano, do Mundial de Clube, Super Mundial. Ele acha assim que os europeus não dão tanto valor quanto dão o sul-americano, né? Esse mundial que tem hoje, europeu não dá valor nenhum, ele falou assim, com o antigo formato que o sul-americano valoriza muito mais, mas ele acha que esse formato novo vai ser mais valorizado na visão dele, né, pelos europeus.
Se bem que neste ano, pelo menos neste primeiro, os caras vão encarar como pré-temporada. Então acho que não vai valorizar muito, né? Porque eles vão estar em fim de temporada lá. E vai começar, aí no meio, o que seria férias dos caras, vão jogar. E aí eles vão fazer como pré-temporada. Tá? É esse o ponto. E ele falou assim, ó, ele acha que isso vai dar uma equilibrada nas coisas, né? Porque eles estão no fim de temporada, vão encarar como pré-temporada depois. E aí talvez vão ter uma chance de algum clube aqui da América do Sul ser campeão. É difícil, né? Mas se os caras não encarar com seriedade, os clubes daqui vão encarar. Ai, vai. Todos, inclusive os argentinos, né? Então, é isso, cara. Então, essa foi a entrevista que o Boto deu. Eu acho que os clubes europeus, ao contrário do que ele falou, né? Que os caras vão olhar mais esse Mundial novo. Eu acho que não vão olhar do mesmo jeito, porque já teve aí manifestação de vários jogadores, do próprio Ancelotti descendo a lenha nesse Mundial aí. Todo mundo descendo a lenha nesse Super Mundial. Não quer. Então, assim, é a hora, de repente, de algum time daqui da América do Sul ganhar esse trote. Vai com vontade, vai com tesão, que dá pra ganhar. Eu acho que dá pra ganhar. O próprio Boto acha que dá pra ganhar. Por causa desse negócio, dessa diferença aí. Os caras vão estar em fim de temporada e aí vão encarar o Super Mundial como pré-temporada, enquanto que nós aqui vamos estar no auge. Então, é a hora, Parmeira, é a hora, Abel Ferreira, vamos pra cima. O que você acha? Coloque no comentário aí. Então, vamos que vamos, até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade. Eu não quero